Felipe, tudo bem? Dani Boaventura, Flamengo TV. A gente sabe o quanto o resultado pesa no futebol, né? Mas antes desse jogo, tudo que se falava era sobre como o Flamengo tem suas convicções e consegue fazer o seu jogo diante de qualquer adversário, assim. Eu me recuso a acreditar, particularmente, que tudo isso se perca por conta de uma derrota, e acredito que você também. Então, queria que você falasse um pouco sobre a tua manutenção das tuas convicções, da tua maneira de jogar, diante do Bayern de Munique, que é grandioso, apesar da derrota de hoje. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de começar agradecendo pela oportunidade linda que foi disputar esse Mundial, pela maneira como fomos recebidos e tratados aqui durante essas 2-3 semanas que ficamos nos Estados Unidos, pela organização, por vocês da imprensa, por todo mundo que fez essa competição ser muito especial. Foi um privilégio muito grande fazer parte de uma elite de clubes aí que me deixa muito orgulhoso ter participado e da forma que foi. Então, primeiro, agradecer vocês, agradecer a todo mundo. Depois, dizer sobre as convicções, eu penso o seguinte, jogando dessa forma, estaremos mais próximos de conseguir o nosso objetivo, que é conseguir a vitória. Então, essa é a nossa forma de jogar, independentemente do adversário. E eu acredito que dessa forma que nós jogamos é a forma que nos aproximou mais de poder vencer esse jogo contra um verdadeiro colosso, um time espetacular, um time que tem todos os méritos e os merecimentos de ter passado de fase, um time incrível, que foi superior, é superior, e nós temos que reconhecer essa superioridade do adversário. Fizeram méritos para passar e desejar muita sorte para o Bayern no decorrer dessa competição. Felipe, Simon Ledo, do Coluna do Fla. A gente vê um jogo que o Flamengo se portou realmente muito bem, eu acho que a torcida percebe isso, sai muito orgulhosa daqui também. Porém, a minha pergunta é sobre... Eu vi alguns comentários sobre isso e eu também penso sobre o lado emocional do time, né? Houve algumas falhas durante a partida, num jogo gigante, onde não se pode errar de forma alguma, né? E é claro, muito mérito do Bayern também. Como é que estava o emocional dos jogadores antes do jogo? Assim, havia realmente... Eles são humanos, né? Acabam sentindo, querendo ou não. Havia alguma tensão maior ou a concentração estava tão grande que talvez eles não tenham sentido? Como é que estava essa situação? Você mesmo respondeu na tua pergunta, mérito do adversário, que te leva a cometer erros. Se você tenta sair jogando, eles te pressionam de uma forma sufocante e difícil de você quebrar essa pressão inicial deles. E algumas vezes conseguimos sair, outras não. Outras eles roubaram a bola e acabaram criando jogadas e, por exemplo, o escanteio que gerou o primeiro gol. Outras vezes que se você escolhe por uma saída longa, onde os jogadores também têm a possibilidade de os mecanismos para usar essa saída longa, eles também têm qualidade defensiva, os duelos são ganhadores de duelos, são jogadores fortes, rápidos e por algum motivo estão no Bayern de Munique. Então, é um adversário que ele te leva a cometer erros independentemente da forma que você jogue. Vimos o Benfica, por exemplo, vencer o Bayern, mas o Bayern teve muito volume, teve muita chance de gol e teve totalmente o controle e domínio do jogo, né? Então, como eu falei para a tua companheira aqui, que dessa forma eu acredito que, mesmo errando, estaríamos mais próximos de conseguir um feito difícil, né? Que era conseguir uma vitória contra um time tão qualificado como esse. E tivemos nossas chances, realmente tivemos, mas infelizmente eles foram superiores a nós. Não conseguimos sair, né, da maneira que gostaríamos sair. O começo do jogo, o gol de escanteio, claro que nos deixa um pouco mais com essa confiança um pouco abalada no começo, mas emocionalmente o time estava forte e eu acredito que os jogadores fizeram um grande jogo. Não tenho nada para dizer sobre quantos erros. Felipe, a pergunta é parecida com o que você está respondendo, mas eu queria entender o seguinte. Assim, você nunca tinha tomado 4 gols num jogo como técnico e todos os 4 gols tiveram erros. Né? Da saída que virou escanteio, da saída de bola da Arrascaeta, depois das duas do Luiz Araújo. Quanto isso se deve a gente não saber, não jogar usualmente contra uma pressão desse tipo? Quanto foi erro do Flamengo? Quanto é porque a gente não sabe ainda, não está acostumado a lidar com esse tipo de pressão que o Bayern faz? Não, mas é interessante a tua pergunta, mas vamos lá. Depois que a gente
Nós tomamos o gol de escanteio, depois tomamos o segundo gol, num erro, como você falou, de saída de bola. E depois a gente teve volume, bastante volume, e acabamos fazendo 2-1. E a partir desse momento, quando o Bayern nos levou até a nossa área, a gente não conseguia sair, porque é um time com uma qualidade imensa. E eles não perdem a bola, eles te sufocam, a pressão pós-perda deles é muito forte, fisicamente eles sobram. Teve algumas bolas que tentamos sair no contra-ataque, até com a Arrascaeta, com o Plata. Eles voltam 6, 7, 8 jogadores ao mesmo tempo. Então é um time altamente qualificado e superior a nós. É simples assim, superiores a nós. São melhores que nós. E mereceram vencer, mereceram passar. Essa é a minha opinião sobre o jogo. E como você falou, erramos na saída de bola que gerou gols. Se optássemos por uma forma diferente, talvez teriam saído gols de outras maneiras. Essa é a minha visão. Então, é sempre escolher a forma que a gente quer jogar e seguir esse caminho. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? En directo para la cadena SER, encantado de verte otra vez. Enhorabuena por el torneo hasta el día de hoy. En Europa hay seguramente mucho debate, o está habiendo mucho debate, sobre la necesidad o no de un campeonato de este tipo. Me gustaría saber tu opinión al respecto y si crees, desde tu punto de vista ahora no europeo, aunque has estado muchos años allí, técnico si crees não que europeu, Europa apesar de você ter ficado muito tempo por lá, se você acha que está faltando uma maneira, respeito a esse tipo de campeonato e se isso vai melhorar de alguma forma. Okay. Não, bem. É prazer falar com você. É um prazer falar com você de novo. Para mim, como treinador, para mim, como técnico, e se eu tivesse continuado como jogador, seria um privilégio gigante estar nesse torneio. Eu entendo que o calendário é muito congestionado e os jogadores não têm férias e podem se queixar disso. Eu tive uma oportunidade como jogador de futebol de disputar 3 Copa Américas e um Mundial de Clubes, uma Copa das Confederações e algumas convocações para amistosos de pós-temporada. E eu perdi férias, mas foram os melhores momentos da minha carreira. Eu perdi tempo de qualidade, de ir à praia com a minha família, não sei. Mas eu vivi o melhor do futebol, onde estão os melhores. Vivi uma Copa do Mundo com as seleções. Tive a oportunidade de ganhar inclusive uma Copa América com o Brasil. E isso é para poucos, então essa oportunidade é algo que eu sou muito agradecido, me sinto muito privilegiado por poder participar. E espero que tenhamos mais e que a gente possa encontrar uma maneira de fazer mais isso, de colocá-lo no calendário, para que os clubes fiquem satisfeitos, porque é uma oportunidade para nós, sul-americanos, para os países como Ásia, Oceania, por exemplo, de poder estar competindo com os melhores, com a elite do futebol, e também que nós sejamos vistos, que vejam os jogadores que nós temos aqui, que abram-se portas e que as torcidas viajem, se encontrem e vivam esse ambiente maravilhoso. Essa é a minha opinião. Eu entendo que não é fácil, no entanto, para os jogadores e para os clubes com tantos jogos, mas eu acho que é melhor ter muitos jogos e os que não são tão bons, eu acho que gostariam de ter mais ainda. Boa noite, Fernando Valeca de Barros, eu sou freelancer. O nível entre o futebol brasileiro, sul-americano e europeu é tão enorme que é intransponível, dava para fazer alguma coisa a mais. Onde estamos e como fazer para aproximar o nível de novo. Obrigado. Se dava para fazer ou não, nunca saberemos, né? Porque o jogo que todo mundo imagina com outras peças, esse nunca vai acontecer. Já foi. Uma coisa sim vimos no campo. Eu acredito que o nosso plano deu certo, que a gente conseguiu pressionar bem o Bayern, conseguimos tirar a bola deles, conseguimos ter chances de gol. Infelizmente, eles são melhores. E estão os melhores nessa elite do futebol. Estão os melhores jogadores do mundo nessa elite do futebol. É muito simples. O que fazer para que isso não seja assim? Não vender jogadores. Impossível. Impossível. Realmente, como eu falei ontem na coletiva, se o Vinícius Júnior não tivesse saído, hoje teríamos o melhor jogador do mundo jogando com a gente. E por que eles saem? Porque querem jogar na elite do futebol. E é muito simples, são os melhores. Agora, que nós poderíamos ter vencido o jogo, que poderíamos até vencer o campeonato, o Palmeiras pode vencer o campeonato, claro que sim, futebol tudo pode acontecer. Mas isso não tirará a realidade que existe,
que esses times são muito bons. E não é nenhum problema reconhecer, não. São muito bons. Agora, nós temos muitos jogadores brasileiros jogando nesses times aí também de elite, né? Mas os melhores estão lá. Felipe, boa noite. Sidney Marinho, da Litoral News. Ontem a gente ouviu a tua entrevista e a entrevista do Company, né? E vocês convergiram em 2 aspectos. Onde que venceria quem errasse menos e outro que venceria quem fosse dominante. Queria ouvir de você a questão do ponto de reversão disso. Naquele momento em que o Flamengo não conseguiu ser dominante, naquele momento em que o Flamengo errou, o que faltou para esse ponto de reversão, para tentar o domínio, para tentar errar menos, Felipe? Vou reiterar em cima das outras respostas. Nós temos um plano onde os laterais passam. Se você não consegue superar a marcação, o teu lateral não passa. Nós temos um plano de atacar o espaço. Se o zagueiro defende, tem uma qualidade defensiva tão grande, onde não deixa o teu atacante nem correr, porque ele é mais forte, mais rápido, ele te domina. Ele te leva ao território, ele te deixa incômodo dentro do campo, você não consegue sair pelo chão, não consegue sair pela bola longa, porque ele é melhor. E não é vergonha reconhecer que a qualidade do time do Bayern é melhor. Sei que gostaríamos muito de... Todo mundo gostaria de falar de um outro jogo, que se trocássemos uma peça, se jogasse de outra forma, sim. Essa é a opinião de... Pode ser a opinião do torcedor, pode ser a opinião de vocês aqui, mas a realidade é que nos custa muito reconhecer a virtude e o mérito do adversário de pressionar, que teve que descer o Goretzka para marcar o Gerson, para igualar no mano a mano, para subir o lateral esquerdo com o Wesley, e fizeram mano a mano na saída. É muito complicado superar um time onde te encaixa dessa maneira e com a qualidade defensiva e ofensiva que tem. Houve momentos do jogo, vários jogos dentro do mesmo jogo, em que o Flamengo diminui a sua desvantagem e aí o Bayern intensifica de novo, sobe a marcação e novamente começa a dominar. O Flamengo tem dificuldade de sair do campo de defesa e aí começa a rifar a bola e perde bolas. Acho que 3 dos gols foram de bolas recuperadas. O Bayern joga num nível muito mais alto, ou seja, o intercâmbio deles com as grandes equipes, obviamente, é muito maior do que o do Flamengo, qualquer time da América do Sul. Até que ponto isso não eleva o nível de uma equipe dessa, o nível coletivo? E os times da América do Sul não têm essa possibilidade, não existe esse intercâmbio, e isso acaba fazendo diferença num jogo como o de hoje. Você falou, eleva o nível da nossa equipe? Não, eu digo do ponto de vista coletivo, pelo fato deles enfrentarem as grandes equipes do mundo, com frequência, e os times da América do Sul, como o Flamengo, não tem esse intercâmbio, né? Acho que hoje a gente viu um intercâmbio importante entre um time forte da América do Sul e um time forte da Europa. Ótimo. Como você falou, e certo, cada vez que estávamos bem no jogo e conseguimos diminuir o placar, estávamos bem, a gente se sentia bem e isso ficou uma diferença de um gol. E nesse momento que a gente pensava, agora vamos empatar, eles vão vir abaixo, esses jogadores estão acostumados, primeiro pelo nível técnico que tem, qualidade individual de cada um deles, depois os clubes que eles jogam, as competições que eles lutam todos os anos, levam a serem jogadores da absoluta elite do futebol, acostumados a viver esses momentos, e aonde eles voltam a dominar o jogo mesmo vencendo por um gol, onde qualquer outra equipe viria um pouco abaixo. E eles têm essa frieza de defender com bola, de te submeter, de te empurrar para a tua área. Você quer sair, eles têm essa pressão pós-perda muito forte. Se você joga longa, o goleiro está praticamente no meio campo, já coloca a bola de novo, para eles continuarem te submetendo. Então isso gera um desgaste muito grande, o teu time não consegue sair. E aí eles acabaram fazendo sempre outro gol de vantagem, né? Então, como falei aqui anteriormente, reconhecer realmente a qualidade da equipe do Bayern, primeiro como clube, depois qualidade individual dos jogadores, a forma que estão treinados, uma forma muito agressiva de propor jogo, de pressionar, individualizado, e depois também de propor, atacam com muita gente, atacam praticamente com 6 jogadores, né? Tem 2 zagueiros, 2 volantes, e depois 6 jogadores entrando na tua área. É muito difícil jogar contra o time com tanta qualidade, com tanta imposição. Por isso que reconhecemos a superioridade deles, mas é um intercâmbio muito legal para que a gente possa vivenciar esses momentos, né? E ver realmente a qualidade desses times da elite.
Bayern is already here, so we have to finish, okay, to respect them. Thank you very much, everyone. They are pushing Obrigado, a lot. pessoal. Yeah, what can I do?